Fala galerinha, aqui é o Filho da Frade Improvisado, estamos com mais um vídeo e hoje eu vim... Nossa, eu só pego assunto polêmico, né? Hoje eu vim falar sobre tatuagem, gente, tatuagem. Pra quem aqui não sabe, eu já tenho... quatro, eu tenho 4 tatuagens. E eu vim aqui falar sobre tatuagem, galera, tatuagem. É complicado falar sobre tatuagem porque eu vou contra muitas religiões. Eu vou contra mistérios, eu vou contra doutrinas, tá? Lembrando bem claro, são doutrinas. Por que são doutrinas? Tudo que não é expressamente proibido pela Bíblia se chama doutrina. Beleza? Tudo que não é expressamente proibido pela Bíblia se chama doutrina. Por quê? Porque não é expressamente proibido pela Bíblia, tá? Lembrando bem claro. Preste bem atenção logo nesse contexto, já quero chegar dando uma bomba em todo mundo, tá? A Bíblia, ela é uma escrita... Tô falando para quem é evangélico, tá? Não esqueça disso. Você que não crê, por favor, respeite, tá bom? Respeite aí o que eu tenho para falar, por gentileza, tá? Mas a Bíblia, ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Certo? Até aí tudo bem? Certo, Felipe. Mas por quê? Foi Deus que chegou lá e escreveu? Não. Porque Deus usou homens que eram cheios, ou até mesmo onde o Espírito Santo habitava ali, e eles escreveram tudo aquilo que Deus tocou para escrever, certo? Não existe nenhum livro na Bíblia que Deus escreveu, tá? E tem muitos livros na Bíblia que a gente não sabe nem quem escreveu. Mas vamos supor aí, cartas de Paulo, cartas, o livro de Mateus e cartas que a gente sabe quem escreveu. Vamos colocar isso aí. São livros inspirados pelo Espírito Santo, certo? E o Espírito Santo mora em quem? Mora em mim e mora em você. Então podia muito bem fazer uma carta, a carta de Felipe, e o meu livro seria o livro inspirado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus disse, no tempo que o Espírito Santo vir, não vai precisar mais que ninguém ensine vocês, mas ele vai conduzir vocês, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, certo? Naquele tempo, ninguém andava com a Bíblia embaixo do braço, gente, para poder falar, ó, está escrito em capítulo 4, versículo 3. Ao contrário, existem algumas citações na Bíblia, a qual os próprios estudiosos dizem, está escrito em certa parte das escrituras, eles diziam isso. Porque eles não sabiam, não existia essa Bíblia aí com os livros tudo numerado como antigamente. Ao contrário, eles se baseavam naquilo que Deus dizia, porque era Deus que ensinava. E hoje é a mesma coisa, tá bom? Por mais que você não tenha acesso na Bíblia, mas o Espírito Santo te conduz. Como que o Espírito Santo me conduz? Você é aquela pessoa que Deus fala com você através de profecia, através de onde Deus fala com você. Então você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Não porque a Bíblia mostra, mas porque o Espírito Santo te conduz ao arrependimento. Certo? Então aí já mata logo a charada. Vamos lá, galera. Qual é o versículo que as pessoas usam para poder banir a tatuagem na Bíblia? O pessoal usa o versículo qual? Não marcarás o vosso corpo, né? Ponto. Aí agora, primeiramente, eu vou entrar naquela questão, né, onde a gente sempre fala, e tem muita gente que estuda teologia que fala isso, né? Você jamais deve ler um versículo sem antes ler o contexto, né? E essa é a pura verdade. A gente nunca lê o versículo sem antes ler o contexto, né? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, acho que é Atos dos Apóstolos, que fala assim, aí todos foram para suas casas. Meu pastor brincava com a gente, né, e dizia assim, eu vou falar uma profecia para vocês agora, gente. Aí ele abria lá e falava assim, todos foram para suas casas. Tchau, vamos dormir, certo? Mas ele não lia o contexto completo. Era uma brincadeira, né? Galera, vamos lá. Eu vou lá em Reis agora, eu vou lá em Elias. Beleza? Elias desafiou os profetas de Baal e ele disse, né? Invoquem o seu Deus e eu invoco o meu Deus. O Deus que responder com fogo no altar, esse é o Deus verdadeiro. Quem lembra dessa passagem? Diz que eles começaram a invocar, chamaram, clamaram, pediram, né? E depois, o que eles faziam? Eles se cortavam invocando o nome do Deus. Baal, né? Para ser mais exato, o Senhor das Moscas. Galera, antigamente o povo tinha mania de se cortar, se marcar, se ferir, tá bom? Para outros deuses, oferenda para outros deuses, tanto colocando nomes, tanto fazendo símbolos, gravuras e até mesmo se cortando, se retalhando para outros deuses. Quem já ouviu falar em autoflagelação, sabe muito bem o que eu estou falando, tá? A autoflagelação, eu creio que ainda existem algumas doutrinas, né? Mas o pessoal fazia isso.
Quando Deus disse lá atrás, nas leis, ele disse, não marcarás o seu corpo para os mortos, certo? Ou para com os mortos, ou para contra outros deuses. Deus estava dizendo sobre um ritual que era feito com marcações. Deus não estava dizendo sobre uma tatuagem, um desenho, ou até mesmo uma coisa que você pudesse tatuar, porque naquele tempo não existia esse tipo de tatuagem, certo? Agora, onde entra a questão do pecado? O pecado é o seguinte, gente, é o que você vai tatuar, certo? Ah, não, Felipe, eu vou tatuar o meu artista preferido. Isso é um ídolo, gente. Então você peca nisso. Você não peca na tatuagem, mas você peca no ídolo. Ah, eu vou tatuar o rosto daquela linda mulher que um dia eu vi e tal. Isso é um ídolo, tá? Aí por quê? Porque Deus disse também em outra lei. Deus disse, não farás imagem nem semelhança para você de nada, tá bom? Não farás imagem, não fará nada para que você possa adorar. Então assim, as pessoas têm feito muita besteira erroneamente falando. Tem muita gente que ouve um falar e vai lá, acredita e fala para o outro e vai deturpando. Gente, não existe versículo bíblico em parte nenhuma da Bíblia que condene tatuagem. Tá, essas tatuagens não tem versículo nenhum. Se você tiver, por favor, me mostre. Eu quero que você me mostre na sua Bíblia, que você me mostre na sua tradução. Mas não existe, galera. Existem mudanças na tradução da Bíblia, tá? Deixando isso bem claro. Porque uma delas é que tiraram Leviatã da Bíblia. Eu creio que foi a João Ferreira de Almeida que fez isso, né? Tirou Leviatã e tirou Bimote e colocou rinoceronte e crocodilo. O que tem a ver? Porque a Bíblia fala que tinha o animal, diz que o animal ele soltava faísca de fogo pela boca, ele tinha chamas e que nada atravessava ele. Aí o pessoal pegou e puxou para colocar crocodilo e para colocar... qual que era o nome do outro que eu falei? Hipopótamo, pelo amor de Deus. Então, assim, isso tá bem na cara, né? Então, assim, claro que vai ter traduções. Tem traduções diferentes. Mas não existe mudança sobre isso, galera. Agora, existe um porém. Vamos lá, existe um porém. A sua consciência te acusa em algo? Não faça. Isso também ensina na Bíblia. Porque aquele que faz com dúvida peca porque não faz com fé. Ele diz, e uns têm fé para comer legumes e outros têm fé para comer carne. Quem come carne, não critique quem come legume, e quem come legume, não critique quem come carne. Porém, se o teu irmão se escandaliza, não faça. Tá certo? Então, o que acontece? Hoje em dia, tem gente que tem fé. Ah, se você é daquele tipo de pessoal, eu quero fazer uma tatuagem, Felipe, mas a minha consciência pesa. Não faça. Você está pecando porque você está com dúvida. É o Espírito Santo. Ele toca na sua mente e você não deve fazer. Para você, isso é um pecado. Para você, isso é um pecado. Porém, não condene quem fez também. Fale, você vai para o inferno, que a gente não tem esse direito. E a mesma coisa você que fez e você crê que não está pecando, também não incentive quem não fez fazer. Entende isso? Porque isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Naquele tempo tinha pessoas que comiam carne oferecida a ídolos e tinham pessoas que não comiam porque ficavam com medo. Aí foi aí onde Paulo disse, uns têm fé para comer, outros têm fé para não comer. Os dois estão servindo a Deus. Porém, não critique um ao outro, porque ele tem fé e você tem pouca fé, ou tem mais fé ou tem pouca fé. Não critiquem, tá bom? Então a mesma coisa é isso. Felipe, eu fiz a tatuagem, eu não pequei. Beleza, amém. Mas não incentive alguém a fazer, tá bom? E não se sinta melhor por isso. Você não pecou, você vai para o céu do mesmo jeito. Até porque o seu corpo ele vai ser glorificado, isso não interessa. Isso não interessa, você não vai subir com tatuagem. Deus vai dar um novo corpo, isso vai ser glorificado. Isso também está na Bíblia. Depois eu vou falar um vídeo sobre isso, sobre corpos glorificados, tá? Mas está na Bíblia, Deus vai te dar um novo corpo, tá? Ah, mas onde fica, Felipe, o pecado de o templo do Espírito Santo? Calma, vamos lá. O templo do Espírito Santo, gente, que a Bíblia estava falando, é aquele que destruiu o templo de Deus, Deus destruiria. Todo pecado cometido contra o corpo, imoralidade sexual, Deus abomina. Imoralidade sexual, tá? É o que? Você usar o seu corpo, você sujar o seu corpo com imoralidades. Beleza? Como adultério, masturbação, pecados ilícitos, imoralidade. Ferir o corpo é pecado? Sim, ferir o corpo é pecado. Assim como eu já disse lá atrás, para com sujeira. Sabe por quê? Porque se ferir o corpo em si, fazer uma tatuagem fosse pecado, um corte no seu corpo que não fosse oferecido para ídolo nenhum, então Deus não permitiria que a gente se machucasse, que a gente se cortasse. Ah, não, mas não é de propósito. E aí? Mas não tem nada a ver, você está se ferindo, tá? Então vamos saber diferenciar as coisas. Quando Deus falava sobre marcar e ferir o corpo, ele falava sobre ídolos e sobre mortos. Se você não faz isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então, recapitulando, resumindo, não existe
Algumas pessoas têm a consciência mais fraca, outras mais forte. Isso vai de fé para fé. Porém, isso não é pecado nem para um nem para outro. Quem faz não peca e quem não faz, ou melhor, quem faz não peca e quem não faz também não peca. Ninguém está pecando. Ao contrário, você peca quando você força a sua mente, porque você tem que estar sempre com a sua consciência limpa diante de Deus. Então, se você faz e não se condena, amém. Se você não faz e não se condena, amém também. Mas se você faz e não se condena, amém. Se você faz e se condena, você está pecando. E se você não faz e se condena no outro também, você vai pecar do mesmo jeito, porém ele escandaliza. É meio que um angu, né? Mas dá para entender. Tá bom, gente? Então, resumindo, a história, tatuagem em si não é pecado, tá bom? Mas isso vai do seu nível de intimidade com Deus. Siga as instruções da consciência. Siga aquilo que Deus pede para você. Não passe, ultrapasse isso, porque você vai estar pecando. Beleza? A mesma coisa comer carnes sacrificadas a ídolos, diz a Bíblia. Aquele come e o que não come ninguém peca. Porém, tenha paciência com o irmão que tem menos fé. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Valeu aí. Se você tiver a sua dúvida, a sua crítica, seu elogio, deixa pra gente aí e a gente vai responder da melhor forma possível, beleza? É nóis.